Olá pessoal, aqui quem fala é a Adamei, no canal Letras Brasílias. Eu vou começar a ler o primeiro livro para vocês, que vai ser Nina e o Mistério do Casarão, e eu pensei em fazer um breve resumo aqui da história, da motivação, do porquê escrever o livro, né? Antes que vocês comecem a se envolver com a história. Eu escrevi a Nina baseada em mim mesma, na minha própria infância. Porque, como o livro trata sobre mediunidade juvenil, né? Eu era médium desde pequenininha e eu dava muito trabalho para minha família. A sorte é que eu estava numa família espírita, então os meus pais tinham uma paciência gigante e eles acreditavam em mim. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque você se sente mais acolhida, você não duvidam do que você fala, do seu medo, do seu pânico, do medo do escuro, de você contar histórias estranhas, esquisitas, e não te batem o carimbo de esquisita e deixa o resto pra lá, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu achei que eu podia contribuir escrevendo as histórias que eu gostaria de ter lido quando era aquela criança, né? Quando eu era aquela jovem, porque a bibliografia era dos adultos e o meu pai era um tremendo contador de histórias e ele tinha todo um tato, a minha mãe tinha um carinho especial e juntos eles fizeram um ótimo trabalho comigo, eu acho. E eu queria ajudar outras pessoas a fazer esse trabalho com seus filhos, né? E daí nasceu a ideia de escrever o Nina e o Mistério do Casarão, contando as agruras de uma menina que é estranha, aspas, porque é médium. E para ajudar ou para piorar, coitada, na vida dela, a família dela não compreende o que está acontecendo porque não é médium, não é espírita. É uma família normal, com pouca informação religiosa, e como acontece em tantos lares, né? E um outro fator que eu acho que contribuiu para eu querer escrever esses livros todos foi que eu tinha um filho para criar, né? E eu queria criá-lo dentro da filosofia espírita. E eu queria que ele tivesse uma literatura especial para ele compreender com mais facilidade as coisas. Eu já escrevia livros juvenis, infanto-juvenis, como se dizia antigamente. Enfim, eu queria educar o meu filho na metodologia, na filosofia espírita, e também queria dar uma contribuição para a própria doutrina, né? Para levar para as casas espíritas algo que pudesse ser usado como instrumento de trabalho na evangelização das crianças e dos jovens, né? E sempre tive o cuidado em citar e basear a história nos ensinamentos das obras dos autores consagrados para o espiritismo. Então, eu não invento as explicações espíritas, eu invento a história, o drama da Nina, os exemplos, etc. Mas as explicações estão todas pautadas nos livros da doutrina, né? Então, são as obras do Kardec, as obras do Chico Xavier, psicografando Emmanuel, psicografando André Luiz e tantos outros autores consagrados, né, ao longo. Por isso que eu também gosto muito e prezo muito a bibliografia. Eu sempre, no final dos meus livros, vou dizer quais foram as obras consultadas. Nos livros da Nina, na série da Nina, eu faço inclusive uma enquete no fim, sugerindo usos, né? Quais são as perguntas que cabem ali para facilitar a vida dos pais e dos professores, né? Eu resolvi trazer os livros para a internet porque é um lugar democrático, onde todo mundo se encontra, onde a gente pode divulgar as nossas ideias e contar as nossas histórias para todo mundo, sem preconceito para nenhum tipo de público, inclusive com relação à acessibilidade. Porque se você não puder ver, você ainda pode ouvir. E se você não puder ouvir, você ainda pode ver e ler as legendas,
né? Então isso dá uma abrangência maior. Uma outra coisa é que eu percebo que, infelizmente, os jovens estão lendo cada vez menos. A produção dos livros vai ficando estocada. A gente compra o livro e não dá tempo. São muitos apelos para dividir a atenção dos jovens hoje em dia, né? Então tá difícil você... E principalmente a leitura, ela pede uma certa disciplina, porque a pessoa tem que cultivar, né? Você não nasce um leitor, você cria um leitor. O meu filho, o primeiro livro que eu comprei para ele foi o de banheira, né? Aquele que pode molhar, de plástico, e ele adorava. E eu sempre fiz questão de manter ele rodeado de livros, porque você não vai botar isso lá na frente quando ele tiver 10 anos, 11 anos, e aí já vem a escola com aquela demanda de leituras obrigatórias. Aí é meio tarde às vezes, porque você vai ter que pegar essa fila, a fila da obrigação, da obrigatoriedade. Agora, se você tiver criado o hábito no seu filho antes, muito antes, e ele tiver já um amor pelos livros, como era o caso lá em casa, o que não falta lá em casa é livro, tem livro de todo jeito, todo tipo, em todos os lugares, em todos os cômodos da casa, e sempre foi assim. E o livro, principalmente para criança pequena, é um brinquedo, é muito lúdico. Você tem livros lindos, você tem livro que faz aquele pop-up que pula o negócio na sua cara, né? O Caio, meu filho, adorava, amava aquilo, e eu também. Um passeio na livraria, a gente amava a Saraiva, porque você podia passar uma tarde inteira enfiada lá dentro, só mexendo nos livros. Se você não tivesse dinheiro, você não comprava nada. Se quisesse ser legal, comprava um gibi antes de ir embora, sabe? Uma coisa assim que a gente está aí perdendo. A gente já perdeu essas grandes livrarias, a gente vai perdendo o hábito de cultivar a leitura nos nossos filhos, e se a gente não se cuidar, a gente vai ficar sem leitores. E é uma perda inenarrável isso, porque com a leitura se vai muito da capacidade criativa do ser humano. Porque quando você lê, você está desenvolvendo N ferramentas neuronais que vão te acompanhar pela vida toda, né? É que nem escrever. Teve uma época, não sei se vocês se lembram, o pessoal quis tirar a escrita da escola. Eu escutei esses debates assim, absolutamente boquiaberta. E por quê? Porque, mas tem teclado, digita no celular, para que ele tem que escrever? Isso é arcaico, usar papel e lápis, né? Só que a escrita fina, motora fina, você pode falar com qualquer professor da área de educação, você vai saber que a escrita motora fina, ela é responsável por uma série de circuitos de desenvolvimento de pensamento, de raciocínio, a nossa inteligência e a nossa capacidade de desenvolver as ferramentas. Então, por mais que tecnologia que apareça, a gente tem que continuar cultivando aquilo que a gente já conquistou. Então porque chegou a internet, a gente larga a televisão. Porque chegou o Spotify, a gente larga o rádio. A gente vai agregando, né? Então, porque a gente tem o computador, a gente não precisa mais do livro. Não, a ideia é que você use tudo, que você vá criando um arcabouço cada vez maior, cada vez mais poderoso. A coisa que eu acho que é bem legal da gente poder usar a internet, usar as ferramentas como o YouTube, como o Spotify e tantas outras, é que a gente vai poder trocar mensagens e conversar sobre os livros. Porque uma lacuna assim na minha vida de escritora é que eu não consigo falar com o meu público, sabe? Eu não tenho acesso a ele. Eu sei que venderam tantos livros e tal, centenas, milhares de livros, mas eu não falei com essas pessoas, falei com meia dúzia, e eu quero falar com muito mais gente, né? Se eu puder ajudar essas pessoas, se eu puder saber a opinião delas, se elas acham que eu estou no caminho certo, se eu estou errada, a gente faz uma discussão democrática.
em torno das coisas importantes e faz uma troca, que eu acho que isso é muito rico, é muito legal, né? Então, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. E apesar de eu sempre ter deixado os meus e-books na Amazon disponíveis para as pessoas e mandar livro para Deus e todo mundo por PDF e tal, ainda às vezes eu sinto que o pessoal fala, mas você quer vender livro. Não, eu quero falar sobre. No Facebook, uma época eu tentava mandar os arquivos pro pessoal, eles me bloqueavam. Era uma guerra. Então agora eu vou tentar pela internet. Vou ler o livro para vocês. E a comunidade que não consegue ver vai poder ouvir, né? E a gente vai poder falar sobre o assunto do mesmo jeito. Eu tô tentando falar com mais gente, né, ao mesmo tempo agora. Outra coisa que eu queria pedir a compreensão de vocês é com relação às ilustrações, porque eu vou usar uma inteligência artificial para me ajudar com isso. Porque não é tão simples assim recuperar imagens gratuitas da internet. Tudo tem direito autoral, você perde muito tempo procurando e tal, e aí inviabiliza o processo. Se eu tivesse que pagar um ilustrador, os artistas, né, dedicados para mim, vou fazer isso tudo praticamente sozinha, tá? Então, vão ter que ter paciência comigo, porque a inteligência artificial não é tão inteligente assim, entendeu? Às vezes ela é meio tontinha, sabe? Você pede uma coisa e ela desenha outra. Então, a Nina nunca vai ter a mesma cara, porque se eu escrevo garota, se eu escrevo menina, se eu escrevo jovem, eu posso escrever o que eu quiser, cada hora ele atende de um jeito. Então, eu quero que vocês tenham muita paciência com as Ninas que vocês vão ver, né? Com as Julianas que vocês vão ver. Cada hora ela tá de um jeito, de uma cor e tal. Então, usem as Ninas, as Julianas, que a imaginação de vocês trouxerem. Use aquela ilustração só como referência. O importante é o que vocês criaram com a mente de vocês, com a imaginação de vocês. Esse aqui é o processo importante. O resto né, só para preencher a tela, não ficar aquele pretão e tal, e a gente ir brincando juntos. Enfim, eu espero que vocês gostem do livro, que vocês acompanhem, que vocês me deem o feedback, né? Me digam se estão gostando, qual a opinião de vocês, se tem dúvidas. Eu vou tentar responder na medida do possível, e se aparecerem muitas dúvidas parecidas, eu posso gravar vídeo extra para responder, para a gente conversar, tá? E eu peço que vocês acompanhem, né, o canal Letras Brasilis, para a gente poder viajar junto nessa jornada das histórias, ok? E não se esqueçam de curtir o canal para a gente aumentar o alcance, né, chegar em mais gente. Eu estou muito preocupada com o pessoal, os deficientes visuais, porque se há uma coisa que a doutrina espírita pode fazer pela gente, é explicar muitas coisas que normalmente são inexplicáveis. Por exemplo, uma deficiência tão severa, né, como a cegueira, como a surdez. Por que isso acontece? Deus é injusto, né? Por que comigo? Essas perguntas que todo mundo faz um dia quando passa por um momento difícil na vida, eu já me fiz muitas e muitas vezes, e sempre o Espiritismo me consolou muito. E foi por isso que eu escrevi esses livros, escrevi o Nina 1 e depois escrevi o Nina 2 para falar sobre ação e reação. Por que essas coisas acontecem? O fenômeno que a reencarnação explica muitos problemas que a gente tem na vida de hoje, né? Que a gente já trouxe um problema de outra vida, porque uma criancinha que nasce com uma doença séria assim, da onde que ela trouxe isso? Por quê? Por que essa criança? Por que eu? É a pergunta que a gente vai se fazer, né? Por que comigo? E o Espiritismo ajuda a gente a compreender tudo isso. Então eu acho que se a gente puder trazer um pouco de consolo, um pouco de orientação, um pouco de carinho para as pessoas que passam tantas dificuldades, a gente já vai estar fazendo um trabalho comunitário muito legal, né? Uma dando apoio para o outro, todo mundo esticando a mão, um dando o ombro para o outro. Eu acho que isso é muito legal.
Então vamos aumentar a nossa galera, né? Fazer a nossa comunidade crescer e a gente fica junto, mesmo separado, né? Porque o ambiente virtual é cada um no seu quadrado. Enfim, espero que vocês gostem, tá ok? Um beijo e até a próxima!